Bom, galera, na aula passada nós falamos sobre capacidade térmica, calor sensível, calor latente e equação fundamental da calorimetria. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o equilíbrio térmico, né? Nós vimos na aula passada a equação fundamental da calorimetria, que dizia que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. ΔT, variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, pessoal, é quando um corpo com maior temperatura entra em contato com o corpo de menor temperatura e eles chegam a uma temperatura igual. Quando isso acontece, dizemos que houve equilíbrio térmico. Então aqui nós temos um corpo A e um corpo B, onde o corpo A possui uma temperatura maior que o corpo B. No sistema termicamente isolado, o que se observa é que o corpo A vai transferir energia térmica para o corpo B, até que ocorra o equilíbrio térmico. Como o sistema é termicamente isolado, ou seja, não troca energia térmica com o meio, o calor cedido por A, já que ele está cedendo negativo, é igual ao valor recebido por B positivo. Aqui nós temos uma representação. Aqui eu tenho o corpo A e aqui eu tenho o corpo B, onde o corpo A vai ceder energia para o corpo B até que eles entrem em equilíbrio térmico. Assim, podemos escrever a seguinte fórmula. Já que eles vão entrar em equilíbrio térmico, onde a diferença de temperatura entre eles será zero, então eu posso dizer que a quantidade Q de A que é negativa será igual à quantidade positiva recebida por B. Beleza? Com isso, eu posso montar uma equação no qual, se eu passo o Q para cá ou o B para lá, nós vamos ter QA, mais QB igual a zero, já que a diferença de temperatura será zero. Então, essa formulazinha aqui, pessoal, é a formulazinha do equilíbrio térmico. Se eu tiver três corpos e eles estiverem num sistema termicamente isolado e eles entrarem em contato, a soma dos três também será zero. Então, independente do número de corpos, a resultante deles será zero. Conclui-se que, quando dois ou mais corpos colocados em contato constituem um sistema isolado, a soma algébrica das quantidades de calor de trocas até o equilíbrio térmico é zero, ou seja, a soma. Vamos supor corpo A, corpo B, corpo C, e assim vai sucessivamente. A soma desses corpos no sistema isolado, termicamente isolado, vai ser zero. Com isso, eu posso resolver questões, aplicar essas questões em algumas, aplicar esse conhecimento em algumas questões. Vamos lá. Geralmente as questões vêm falando de calorímetro. O que seriam esses calorímetros, né? São recipientes metálicos revestidos de isopor que faz deles um sistema isolado, ou seja, não vai trocar calor com o ambiente, utilizando para realizar a experiência de trocas de calor. O calorímetro deve ser como um recipiente e participar das trocas de calor, cedendo ou recebendo calor para o conteúdo. Olha, o calorímetro ideal, além de impedir as trocas de calor de seu conteúdo com o meio externo, não pode permitir troca de calor com os corpos nele contidos. Sua capacidade térmica é considerada desprezível. Então,
questão do calorímetro ideal, além de impedir as trocas de calor com o conteúdo, com o meio externo, não permite troca de calor com os corpos neles contidos, ou seja, sua capacidade térmica é considerada desprezível, isso num calorímetro ideal. Bom, vamos à primeira aplicação. Misturando 1 litro de água a 70 graus Celsius e 2 litros de água a 10 graus Celsius, obtém-se 3 litros de água. Esses 3 litros de água, eles vão estar em qual temperatura? Né? Então, o que nós temos que fazer é pegar o calor 1 mais o calor 2 e no final nós vamos ter 3 litros de água, que seria a resultante dele, né? Seriam 3 litros. Só que esses 3 litros eu quero saber qual é a temperatura dele. Então, para isso nós vamos usar a fórmula do equilíbrio térmico. Então, o que nós precisamos saber? A massa deles, no caso é 1 litro de água, então a gente pode usar como 1000 gramas. Né? E o calor específico da água é preciso a gente saber. E a diferença de temperatura, no caso aqui, era 70 e 10 graus, ou seja, de 70 e 10 graus foram para onde? Então, vamos esquematizar aqui. O esquema eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, que é a quantidade, né? A água aqui, nós temos água quente a 1000 gramas, ó, como eu disse para vocês, 1 litro equivale a 1000 gramas, 2 litros equivale a 2000 gramas. O calor específico da água é 1. O calor final da água, não sei, mas o calor inicial é esse aqui, 70 e 10, beleza? Então, aqui vamos somar água quente, água fria. 1000, que é a massa, lembrando que a fórmula é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, beleza? Então, vamos lá. 1000 gramas vezes calor específico de 1 é igual a... Vamos lá. Calor inicial da temperatura inicial da água quente era de 70 graus a inicial. A final foi para X, que eu não sei qual é o valor, nós vamos descobrir. O calor inicial da água fria, aliás, a massa era 2000 gramas. Essas 2000 gramas, essas 2000 gramas vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura da água fria. Era 10 inicialmente e a final era de X, que eu não sei, mas a água fria e a água quente, as duas vão ficar na mesma temperatura. Por isso que é X representada com X, beleza? Bom, galera, então aí, agora que a gente sabe, né, 1000 gramas dá quente vezes 1 vezes temperatura final e a inicial, a mesma coisa aqui. Agora a gente vai fazer as devidas subtrações e multiplicações. Aqui eu tenho 1000 vezes 1, dá 1000. Então 1000 vezes x e 1000 vezes 70, vai dar 1000x e 70.000. Mais, mesmo processo, 1000 vezes 1 vai dar 2000 vezes 1, 2000. 2000 vezes x, 2000x e 2000 vezes 10. Observe que aqui está multiplicando os dois. Então vai dar 20.000, beleza? Agora a gente vai fazer as devidas separações. Aqui eu vou ter 1000x com 2000x, aqui vai dar 3000x, menos 70 com menos 20, menos 90.000. 3000x igual a 90.000. Passa dividindo, 30 graus Celsius é a alternativa aí dessa questão. Bem simples, né? Montou a questão, aí depois é só somar e subtrair. É bem simples. Nós vamos ver agora a aplicação 2. Vamos para a aplicação 2. Bom, galera, vamos aqui à segunda aplicação. Uma bacia contém 18 litros de água a temperatura de 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade da bacia e as perdas para o ambiente, pode-se obter uma mistura
uma mistura a temperatura final de 36 graus Celsius, despejando-se na bacia certa quantidade de água a 72 graus. Essa quantidade de água deverá ser de... Aqui, pessoal, é o seguinte. Ele deu a da massa 1. Ele deu a massa. Vamos lá, a massa é de 18 litros, ou seja, 1.800, ou melhor, 18.000 gramas vezes o calor específico da água, que é 1. A temperatura era de 24 graus, mas ele quer que a temperatura final da mistura seja 36. Então, significa que vai ser 36 menos a inicial, que é 24. Mas, agora nós vamos dar a segunda. Despejando-se uma certa quantidade de água. Ele não diz qual é a quantidade de água, né? Então, na segunda parte, que é o Q2, eu vou fazer separado, depois eu vou fazer a soma. Ele não disse qual é a quantidade de massa. Então, eu vou colocar M, para representar a massa, vezes o calor específico da água é 1, a gente sabe, vezes, vamos lá, certa quantidade de água a 72 graus. Então, essa é a temperatura inicial, a final é 36. Então, 36 menos 72. Beleza? Agora é o seguinte, a gente soma os dois igual a 0. Beleza? Então, vamos fazendo logo essa multiplicação de cima aqui, pessoal, para ficar mais simples. Vamos lá. 18.000 vezes 1. Aqui eu tenho 24 menos 36, não é isso? 36 menos 24, vamos lá. 36 menos 24 vai dar 8. Então, vai dar 18.000 vezes 8. 18.000 vezes 8 vai ser igual a... Então, aqui, pessoal, vai dar 18.000 vezes, na verdade, 12, né? Então, vai dar 216.000. Quantidade de calor aqui. Aqui embaixo vai ser o seguinte. Vai ser M vezes 1 vezes 36 menos 72. Aqui, se a gente for fazer a multiplicação, vai dar 36 menos 72, vai dar menos 36. Então, menos 36 M. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois igual a 0. Então, vai dar 36 M mais 216.000, tudo isso igual a 0. Tudo isso igual a 0. Então, agora passo 216 para cá, 36 é negativo, então vai ficar M igual a 216.000 dividido por 36, que vai ser igual a... Então, galera, aqui, galera, nós vamos ter... Deixa eu só ajeitar aqui. Então, oh, meu Deus do céu. Então, galera, aqui 216.000 dividido por 36 vai ser igual a 6.000. Então, aqui, divisão vai ser igual a 6.000. Como é 6.000, transformando em litros, vai dar 6 litros, né? Então, é bem simples. Jogou na fórmula, faz os cálculos, no final você junta tudo e aí obtém o resultado, beleza? Até a próxima e possivelmente farei outro vídeo fazendo mais algumas questões, beleza?